Pronto, maravilha. Boa noite a todas e a todos. Sejam mais uma vez bem-vindos para o nosso tradicional encontro sob a forma de uma aula de direito tributário na quarta-feira. Pessoal, deixa eu recuperar uma informação da forma como ela foi conduzida na temática da aula anterior, para a gente poder fazer a conexão e, consequentemente, avançar no nosso ponto explicativo. Lembrando que, né, na próxima aula nós vamos ter a nossa segunda avaliação de direito tributário e a aula de hoje, inclusive, representa conteúdo significativo para a prova, né? Então, a aula vem até a matéria atual, lembrando que o nosso conteúdo é um conteúdo acumulativo, né? Então, o conteúdo da prova anterior, ele faz parte dessa prova e, consequentemente, fará parte da prova global ao final. Bom, quando nós iniciamos o encontro da semana passada, nós enfrentamos aqui o tema da chamada subjetividade passiva no direito tributário. E essa expressão, muito embora seja uma expressão aparentemente estranha, ela designa o fato de que alguém pode estar sendo considerado pela legislação como devedor de um tributo. E aí a gente viu uma distinção fundamental que não pode ser perdida de vista por vocês, que é a diferenciação entre quem é o contribuinte e quem é o responsável, uma vez que estes não são sinônimos. Muito embora, de maneira equivocada, a gente acabe ouvindo, principalmente, vamos dizer, né, em meios midiáticos, uma confusão técnica e, consequentemente, equivocada dessas duas figuras, dessas duas pessoas distintas. Então, uma coisa é o contribuinte, recobrando aqui, que é aquele que praticou o fato gerador, e o outro é o substituto, que é aquele a quem a legislação tributária define um dever de pagar ao lado ou sozinho um determinado tributo por uma causa que tenha sido dada pelo contribuinte. O elemento principal aqui é ter em mente que o responsável tributário ele não participou de maneira direta do nascimento da obrigação tributária. O responsável tributário ele não deu causa ao fato gerador, mas ele paga porque a lei manda pagar. E pura e simplesmente isso. Bom, o que acontece aqui então? Né? Quando do encontro da semana passada, nós vimos que existe um universo de variedades de responsabilidades tributárias, sendo o primeiro grupo que foi explorado no encontro anterior, a chamada responsabilidade tributária por transferência. É uma responsabilidade que ou ela se dá de maneira solidária, e em direito significa dizer que o fisco pode exigir o pagamento do tributo tanto do contribuinte quanto do responsável, ou tanto do contribuinte quanto dos possíveis múltiplos responsáveis. E aí o caso clássico, por exemplo, é a tributação sobre um bem móvel, como, por exemplo, um automóvel que tem um débito de IPVA, e esse automóvel ele tenha circulado na propriedade, portanto, na esfera jurídica, de um universo de pessoas. Todos aqueles que, em um determinado momento, foram proprietários desse automóvel
tornam-se responsáveis tributários pelos débitos deixados pelos proprietários anteriores, e o fisco poderá, portanto, exigir o pagamento de qualquer um deles à escolha arbitrária do fisco, ou de todos juntos, ou de um grupo, enfim. Esse é um fenômeno jurídico técnico denominado de solidariedade. Um outro ponto é uma responsabilidade que nós vamos hoje adentrar, conhecida como responsabilidade tributária por substituição. Na grande maioria das vezes, esse nome imenso, responsabilidade tributária por substituição, é substituído por um nome que não necessariamente aparece na legislação, como substituição tributária. E alguns, inclusive, reduzem mais a uma sigla, ST. Qual é o grande problema? E aí já é um alerta para que vocês tenham isso em mente. ST não é um tipo de tributo, mas é uma forma de arrecadação a partir da designação de um responsável tributário para arcar com aquele tributo. Então, muitas vezes, né, vocês talvez já tenham ouvido falar, o ICMS-ST. Não, isso não é algo diferente do ICMS que já existe. É pura e simplesmente a ocorrência de uma responsabilidade tributária que está atribuindo a condição de devedor a alguém que não praticou o fato gerador. Bom, qual é o grande problema? Tecnicamente, a ideia de responsabilidade tributária decorre de uma invenção brasileira. O Brasil, de maneira extremamente pioneira, inventa a figura da responsabilidade tributária por substituição. E de maneira bastante curiosa, podemos dizer, essa invenção, ela depois vai ser, inclusive, levada para outros países e adaptada ao universo jurídico tributário de outros países. Bom, Portugal, Espanha, Alemanha, Inglaterra, enfim. Né? Fato é que o Brasil tem, e talvez isso seja, em alguns aspectos, um motivo de nos orgulharmos, talvez não, um dos países que tem assumido uma postura de preponderância na teoria e na técnica do direito tributário. Né? Existem centros de estudo de direito tributário no Brasil, como, por exemplo, a Universidade Federal de Minas Gerais, onde nós vamos encontrar, de maneira recorrente, estrangeiros vindo ao Brasil, ou vindo ao FMG, para estudar direito tributário, para entender as inovações e, de certa maneira, as traquitanas que nós, brasileiros, representa aqui uma imensa inovação no campo da prática tributária. A atenção, na verdade, de vocês é para a ideia de que a responsabilidade tributária por substituição, ela se configura como uma modalidade que vai sofrer uma divisão. E essa divisão, né, ela é uma divisão extremamente importante para nós e que, de certa maneira, vai tomar aqui um tempo considerável no nosso estudo de hoje. Bom, o que acontece aqui?
nós vamos denominar de responsabilidade tributária por substituição uma situação que normativamente não tem previsão no Código Tributário Nacional. Tá? Vamos lembrar aqui de uma questão histórica relevante, que é o fato de que o Código Tributário Nacional ele é datado da década de 1960, e que, portanto, naquele contexto dos anos 60, dos anos 70 e até da década de 80, não se falava propriamente de substituição tributária. A Constituição de 88, né? A Constituição de 88, de maneira, vamos dizer, quase que pioneira, traz para nós a ideia da possibilidade da responsabilidade tributária por substituição ser regulada por lei, por, claro, lei complementar, a partir da perspectiva de cada ente federativo e permite aqui a sua adoção como técnica arrecadatória. O que é interessante é pensarmos aqui que essa substituição, como já dito antes, nada mais é do que a imposição pela legislação a uma terceira pessoa, distinta da figura do contribuinte, para que esta pessoa ocupe a condição de devedor tributário, deixando o fisco de poder cobrar do contribuinte. Então, aqui a gente entra num cenário extremamente interessante e sistemática da legislação brasileira acaba por deflagrar a ideia de que, quando diante de uma responsabilidade tributária por substituição, o fisco está fazendo uma opção normativa, legislada, de nunca ir atrás do contribuinte e, portanto, como o próprio nome, na sua literalidade, vem significar, substituir a possibilidade de lançar o tributo em face do contribuinte e até mesmo de levar o contribuinte a uma execução fiscal para apostar todas as suas fichas na figura deste, que será então designado como responsável tributário. Bom, desse modo, né, eu tenho uma obrigação tributária que nasce por ato, por vontade, por desempenho de uma atuação oriunda do contribuinte, mas o fisco diz: não, 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 deixa o contribuinte lá, deixa o contribuinte quieto, não vou me preocupar com ele, nunca, mesmo que o substituto tributário não honre com o dever de recolhimento daquele tributo. Mesmo assim, eu vou concentrar toda a energia fiscalizatória na figura dos substitutos e deixo o contribuinte para lá, na verdade. O grande ponto é que, num problema inicial, isso pode soar como algo estranho, né? Mas é de grande aplicabilidade prática, porque essa técnica implica necessariamente numa concentração de energias fiscalizatórias, lembrando que, para que, claro, essa energia fiscalizatória ela vá adiante, custa dinheiro, o fisco precisa necessariamente
se equipar, contratar pessoas pela via de concursos públicos para ficar por conta de fazer essa fiscalização. Quando a gente diminui esse grupo de controle, a gente barateia todo o aparato, toda a burocracia de desenvolvimento dessa fiscalização. E, bom, a gente barateia com isso o próprio custo do próprio Estado. Então, nós estamos aceitando fazer aqui uma troca, vamos dizer, em nome de um aumento da eficiência da arrecadação tributária, quando aceitamos que, por meio de uma lei, o ente fiscal deixe de correr atrás do contribuinte para, consequentemente, passar a centralizar a sua energia, exigindo do responsável tributário o pagamento daquele tributo. Bom, dentro dessa lógica, o que nós, então, vamos observar é que aquilo que vai ficar conhecido como responsabilidade tributária por substituição, ou chamemos a partir de agora de meramente substituição tributária, ela vai se dividir em duas modalidades, sendo a modalidade conhecida como substituição tributária regressiva, ou também chamada substituição tributária para trás, a mais comum, vamos dizer, a menos polêmica e, dentro dessa metodologia, digamos assim, mais usada. Bom, qual é a ideia? E qual é o elemento distintivo, na verdade? Eu vou denominar de substituição tributária regressiva ou para trás uma situação na qual veremos, inclusive, com diversos exemplos daqui a pouco e formato gráfico, eu tenho uma obrigação tributária cuja causa tem origem em uma ação do contribuinte, mas após o contribuinte, eu vou eleger o responsável tributário após a prática do fato gerador para cobrar dele o valor do tributo. Vamos imaginar aqui uma situação para ilustrar, né, já dita em encontro anterior, mas vale a gente reforçar, porque talvez seja um dos modos de exemplos mais didáticos quando a gente lida com essa figura. Eu tenho aqui, em Minas, pagando o meu salário. Bom, meu salário, a título da legislação tributária, ele é considerado renda e, portanto, submetido ao imposto de renda. Rendas e proventos de qualquer natureza. Mas, enfim, nesse caso, ele tem aqui a natureza de renda. E dentro dessa sistemática, entretanto, a legislação do imposto de renda, ela percebe que, quantitativamente, eu tenho muito mais empregados, no sentido CLT da palavra, do que empregadores. E que, portanto, verificar se os empregados estão ou não pagando imposto de renda, inclusive partindo do pressuposto que, muitas vezes, esses empregados nem têm um suporte jurídico-contábil para calcular o imposto de renda a ser pago, e não é à toa que a gente tem cada vez mais ferramentas auto-intuitivas
e pré-programadas para fins de realização da declaração de imposto de renda, né, para tentar cercar, para tentar facilitar essa arrecadação, que a gente vai, então, observar que, ao invés da Receita Federal ficar gastando a energia fiscalizatória, verificando se todos os seletistas estão pagando o seu salário, quer dizer, estão recebendo o seu salário, e a partir do recebimento desse salário se encontra a preocupação com a arrecadação do imposto de renda, e aí ela faz o seguinte: eu deixo de me preocupar com o empregado, estabeleço normativamente uma obrigação de pagamento do imposto de renda em substituição pelo empregador. Então, quando todo mês eu ganho o meu salário e, portanto, à luz do direito tributário, eu estou praticando o fato gerador de ter gerado renda e renda tributante, eu, por outro lado, não tenho que me preocupar com dispêndio energético e até econômico de fazer um PIX para a Receita Federal, por exemplo, dos 27,5% do meu salário. Não é um problema meu. Por quê? Porque a PUC Minas já o faz. Ou seja, mesmo a PUC Minas, na condição de instituição imune, como nós também já vimos, e que, portanto, não paga imposto de renda sobre o seu faturamento, mas precisa de uma estrutura contábil para identificar na folha de pagamento dos seus funcionários quanto esses funcionários deverão pagar de imposto de renda e, por exemplo, de acordo com as faixas do imposto de renda, fazer já um decote, uma antecipação de recolhimento para a Receita, tirando ali, por exemplo, no meu salário, 27,5%. Todo mês. Todo mês. Né? E ela faz isso com o meu salário, como o salário de todos os professores, como o salário de todos os funcionários da instituição. Então, o que está acontecendo? Eu pratico o fato gerador, gero renda, a PUC Minas, ao me pagar essa renda, faz uma separação, faz um recorte e recolhe 27,5% para a Receita Federal. A Receita Federal ela não está esperando que eu pague. Em alguns contextos, eu até teria a figura chamada carnê-leão para fins de pagamento do imposto de renda. Mas aqui não. Eu estou tranquilo. Não quer dizer que eu estou feliz, mas, enfim, eu estou tranquilo que 27,5% do meu salário será, então, retirado pela PUC Minas e transferido para a Receita Federal para quitação da obrigação tributária. Logo, diante desse cenário, eu pratico o fato e o responsável vindo posteriormente na cadeia daquela relação recebe a obrigação legal de fazer o recolhimento do tributo no meu lugar, em substituição à minha obrigação tributária, à minha subjetividade passiva tributária. E aí a gente vai ter uma outra figura, que aí ela é um pouco mais complexa e um pouco mais polêmica, que é a chamada substituição tributária progressiva ou para frente. Qual é o grande problema? Com o intuito de tentar recolher o tributo da forma a evitar sonegação, a Receita Federal escolhe agora alguém que está na cadeia daquela atividade antes mesmo de um fato gerador e, portanto, antes mesmo do nascimento
de uma determinada obrigação tributária vir a acontecer. Olha que coisa interessante. No caso da responsabilidade tributária para frente, eu, que sou substituto, pago um imposto sobre um fato gerador, portanto, sobre uma obrigação tributária que ainda nem aconteceu. E que talvez eu nem saiba se ela vai ou não acontecer. Não é um problema meu. Não é um problema meu. A autoridade fiscal, por meio da legislação, estabelece que eu tenho que pagar. Pago. Eu pago. Sabe? E vida que segue. Claro que eu não sou besta e, portanto, esse tributo que eu antecipei, que não era meu, ele será embutido no preço do meu produto, do meu serviço. E isso vai ser repassado numa cadeia de consumo adiante. A ideia é, não existe almoço grátis. Então, necessariamente, alguém, alguém vai pagar por esse tributo, além de mim. Afinal de contas, no sistema brasileiro, principalmente, nós temos essa tranquilidade, vamos dizer assim, que o tributo vai ser embutido no preço do produto ou do serviço. Enfim, ele vai ser pago por alguém em algum momento, na verdade. Né? E, enfim, tá tudo bem, né? Dentro desse cenário, vamos dizer, tributante. E é aí, né, que a gente consegue compreender melhor por que essa modalidade de substituição tributária ela é interessante, ou ela facilita, de certo modo, a vida da autoridade fiscal, uma vez que ela vai permitir que a autoridade fiscal concentre sua energia em alguém que tenha maior aparato, não apenas de contabilidade, mas de dinheiro mesmo, para suportar esse dever de pagamento do tributo. Então, dentro desse contexto, na verdade, nós vamos observar uma opção de que eu vou construir, através da legislação, uma justificativa que plausível, lógica, para que alguém pague o tributo que outro deu causa. Só que aí deu ponto. Né? Alguém pague o tributo que outro deu causa, antes que na causa desse tributo, inclusive, sequer exista. Né? É um caso que a gente vai explorar típico, por exemplo, do ICMS. Então, eu tenho um contribuinte que, ao mesmo tempo, ele pode ser contribuinte dos fatos geradores que ele tenha dado causa, mas que seja responsável tributário de maneira simultânea, vamos dizer, para que seja também por ele pago, consequentemente, os tributos que ainda virão a existir a partir de uma sequência de comercialização
de um determinado produto entre a esteira indústria, atacado, varejo, consumidor final, né? Então, cada uma dessas etapas é uma etapa tributária relevante para fins de identificação e de materialização do fato gerador, que são fatos geradores autônomos, né? Então, vamos imaginar aqui uma latinha de Coca-Cola, ela é fabricada, ela sai da indústria para o atacado, do atacado vai para o supermercado, para uma padaria, dali ela vai para o consumidor final, mas ela poderia cair na mão, sei lá, de um ambulante que vai vender para você, no final das contas, aquele produto. E cada momento dessa cadeia, eu tenho uma operação própria, individualizada, e eu tenho, consequentemente, um valor tributante a ser arrecadado. Só que, para simplificar a vida, considerando que uma latinha pode ter aí 3, 4, 5 operações no futuro, eu cobro tudo antecipadamente da indústria. E aí eu vou estar diante da figura da substituição tributária para frente, né? Quer dizer, para cobrar um fato que se encontra lá no futuro e que a fábrica da Coca-Cola ela está pouco se importando por quanto o atacadista venderá a latinha, por quanto o varejista venderá a latinha, por quanto o ambulante venderá a latinha. Ela já pagou por aquela latinha. Então, esse objeto ele deixa de ser preocupado, ele deixa de ser procurado, fiscalizado, e a gente passa a ter uma energia concentrada na indústria pelo fato dela ter produzido a latinha. Mas, enfim, voltamos. Vamos lá. Quando a gente pensa, de novo, a figura da responsabilidade tributária regressiva, nós estamos, então, trabalhando aqui com um diferimento do pagamento de um tributo. Diferimento é atraso. Então, significa que o contribuinte ele não vai pagar agora, mas outra pessoa pagará por ele em um momento posterior. O mesmo valor, o exato valor. Só que não vai sair do bolso dele, vai sair do bolso de outra pessoa, na verdade. E dentro dessa sistemática, né, a gente pode imaginar aqui um exemplo didático, simples, né, como uma indústria de laticínios. Essa indústria de laticínios, ela compra o leite, que é a sua matéria-prima, para fins de fabricação de, sei lá, leite pasteurizado, queijo, iogurte, sei lá, qualquer outro derivado. Só que, se eu paro para pensar quantas indústrias de laticínios existe, por exemplo, no estado de Minas Gerais, é um número muito menor do que o número de produtores rurais que têm gado leiteiro. Porque, consequentemente, o sujeito com lá 2, 3 vaquinhas, ele pode estar ali gerando um leite e vendendo para uma cooperativa que vai fazer esse serviço, né, de trabalho sobre o leite. Então, o ICMS, que seria devido por aquele que vende o leite, não será cobrado deste, será cobrado do industrial. Óbvio que o contribuinte seria o produtor leiteiro. Entretanto, esse dever é transpassado para outra pessoa, por isso diferimento. Eu vendo leite agora, mas é a indústria, no momento de produção do queijo, que vai pagar o ICMS para trás.
e vai, então, claro, fazer o cálculo de quanto seria esse ICMS a ser recolhido para os cofres estaduais. E aí a gente identifica uma situação que, por óbvio, vai acontecer. Vamos imaginar que o litro do leite custasse R$ 10 e que a alíquota fictícia seria de 10%. Então, R$ 1 seria o custo do ICMS a ser pago pelo produtor rural para cada litro de leite vendido. Mas qual é o ponto? Para ele seria necessariamente muito oneroso ter uma contabilidade que fizesse a apuração e que, consequentemente, fizesse o recolhimento. Vamos imaginar que, em determinado contexto, um produtor rural vendeu apenas 10 litros de leite naquele dia. Portanto, ele teria que pagar R$ 10. Só que esse industrial, essa cooperativa de laticínio, ela comprou sei lá quantos mil litros de leite no mesmo dia. Então, é muito mais fácil para ela fazer o cálculo e dizer: pera, eu comprei 100 litros de leite, então eu vou ter que pagar R$ 1 a cada litro de leite, eu vou pagar R$ 100. Só que, quando ela compra o litro de leite e paga os R$ 10 pela compra, ela faz um desconto do ICMS, que, num segundo momento, caberá a ela realizar a transferência para o cofre público estadual. Então, a indústria B não paga o produtor A R$ 10, que seria o combinado pelo litro, mas paga 9. Paga 9. Ela retém na fonte R$ 1, nesse meu exemplo, para cada litro de leite, e, portanto, ela reserva e diz: opa, peraí, esse R$ 1 eu vou pagar o Estado, esse outro R$ 1 eu vou pagar o Estado. E, claro, que ao final do período de apuração de 30 dias, ela faz o cálculo de quantos litros de leite ela comprou e ela sabe quantos reais ela tem que, a título de tributo de substituição, ela tem que pagar ao Estado. Bom, só que aí a gente precisa pensar no outro lado da moeda. A partir do momento em que ela compra e produz, ela produz para vender, ela não produz para consumo. Então, ela vai transformar o leite em queijo, o leite em, sei lá, iogurte e vai vender. E vai vender para um supermercado, vai vender para um Ceasa, enfim. Só que o que vai acontecer? Nesse momento, essa venda de B para C, ela não se dá a título de substituição, ela se dá a título da condição de B de contribuinte. Logo, B paga 2 vezes, mas isso não significa bitributação, por favor, não vamos falar essa bobagem. Isso não significa bitributação. Significa que existem fatos geradores diferentes, o fato gerador da operação A para B e o fato gerador da operação B para C. São necessariamente fatos geradores diferentes, porque, inclusive, eles vão ter bases de cálculos diferentes e, às vezes, até alíquotas diferentes dessa operação. Uma coisa é a alíquota do queijo, a outra coisa é a alíquota do leite cru. Não vamos misturar. Uma coisa é a alíquota do leite desnatado, ou, sei lá, do iogurte, e a outra é a alíquota do leite cru. A base de cálculo é diferente. O leite cru custa tanto, o iogurte, outro valor. Enfim. Logo, quando nós estamos diante da figura da responsabilidade tributária por substituição regressiva, eu estou diante de alguém
vindo posteriormente na cadeia de consumo, mas recebendo a obrigação de pagamento de um tributo cujo contribuinte é outro. Óbvio que esse sujeito ele não quer perder dinheiro e ele vai reter na fonte. Ele vai descontar. Então, do mesmo modo que a indústria B desconta o ICMS sobre cada litro de leite vendido por a PUC Minas desconta 27,5% todo mês do meu salário. Desse modo, tanto o produtor rural quanto eu estou desobrigado de sair mês a mês depositando ou pagando guias para a Receita Federal a título de uma obrigação tributária. Né? Então, dentro dessa lógica, e aí olha que coisa curiosa, porque isso parece, no primeiro momento, tão simples, tão lógico, né? Isso só começou na sistemática brasileira, propriamente dita, a partir da década de 80, com a permissibilidade constitucional. Né? Como eu disse, não havíamos regulamentação, não havíamos a preocupação de desenvolvimento de um aparato fiscalizatório mais racionalizado, porque é muito mais fácil, vamos de novo, ir à indústria de laticínios e pedir a documentação contábil de pagamento daquele ICMS, do que sair atrás de cada produtor rural, em qualquer biboca no meio de uma zona rural, para verificar se ele pagou ou não pagou o ICMS. Perfeito? Isso, né, faz com que, então, a gente ganhe economia, praticidade. Isso, de certa maneira, implica também numa diminuição do próprio custo do Estado. Lembrando que, ao diminuir o custo do Estado, diminui o próprio tributo necessário para a manutenção desse próprio Estado. Então, faz sentido quando a gente pensa. A gente diz, ok, vamos utilizar da figura da substituição tributária para trás em determinados aspectos ou produtos ou serviços-chave. Né? Então, por exemplo, produtos agrícolas primários, né? Algo como carne, leite, couro, sei lá, algodão, lã, café. Né? Ao invés de eu forçar o produtor cafeicultor de recolher o ICMS ou até o IPI, eu vou cobrar da indústria que vai trabalhar esse café aquele tributo. Mas, de novo, no momento em que eu vendo café para a indústria não me paga o exato valor que eu estou querendo, porque ela vai aqui estabelecer uma separação, uma segregação, para que, em momento posterior, esse tributo, seja lá qual for, ICMS, enfim, IPI, né, ou no futuro, né, a CBS, o IBS, ou até o imposto seletivo, ele vem a ser objeto de cobrança. Né? Então, a gente tem aqui, né, uma utilização extremamente avançada, corriqueira, comum desse tipo de tributo. Né? De novo, vamos pensar, por exemplo, numa questão ligada à produção de açúcar, ligada até mesmo, né, à produção do etanol, se a gente quiser. O agricultor da cana vende a cana para a usina e a usina dá o produto final. É muito mais fácil para a autoridade fiscal cobrar das usinas, porque existem muito menos usinas do que, na verdade, produtores de cana,
ter aqui a receita tributária garantida. Prestem atenção. A usina, ela não tem interesse em sonegar. Para ela não faz sentido. O tributo não é dela. Ela simplesmente atuou como fiscal, entre aspas, como uma espécie de cão de guarda tributário do fisco estadual, no que diz respeito àquela receita. E aí ela vai dizer: tudo bem, né? Tudo bem, eu vou cobrar aqui de você, agricultor, já um decote, um recorte do valor a ser pago, porque eu preciso pagar. Está tudo bem, né? E aí entra um problema extremamente interessante, porque se a usina, que vai receber uma maior fiscalização, quando a autoridade fiscal ela vai em loco e vai na usina, como vai na indústria de laticínios, e olha no que ela tem de estoque, a usina vai ter que, ou a empresa de laticínios, ela vai ter que necessariamente justificar. Então, ela diz: não, peraí, eu tenho tantos mil litros de leite, eu tenho tantas sacas de café comprados, porque aqui ó, eu estou pagando tributo por isso. Está fácil de você verificar. Né? E, de novo, eu não estou ganhando, não estou perdendo dinheiro. Para mim, pouco importa, tendo em vista que já está ocorrendo a retenção e, portanto, a garantia de que esse dinheiro, em um outro momento, será utilizado para fins de pagamento daquele tributo. E logo, está tudo bem. A responsabilidade tributária por substituição, ela desestimula a sonegação fiscal. Né? Porque, consequentemente, se a usina disser para o agricultor que não vai fazer o decote daquilo que corresponderia ao ICMS deste agricultor, ela vai ter que pagar, ela vai ter que bancar, vamos dizer, esse bom coração no momento em que ela for, portanto, fiscalizada. E ela vai ter que dizer: opa, espera aí, né? E se eu não fiz a separação de tantos por cento daquilo que seria o tributo e, portanto, vai cair no meu caixa. De novo, empresário, capitalista, e não é mãe, sabe? Mãe que deixa você pegar dinheiro emprestado e não cobra juros, tá? Não quer correção monetária. E às vezes vira e diz assim: não, filho, não precisa nem pagar. Não precisa nem pagar. Não, tô vendo que você está passando por dificuldade, precisa nem pagar. Não. A indústria necessariamente ela está se lixando para esse problema. Então, ela olha para o agricultor e diz: eu não quero saber, porque eu vou ter que pagar por você essa conta. E, portanto, eu vou recolher. E eu não vou te pagar integralmente aquilo que você me traz como preço, porque em um outro momento, de maneira postergada, diferida, essa conta vai chegar para mim. Ela vai chegar para mim. Né? Então, é uma forma extremamente interessante de fazer com que haja, principalmente quando estamos diante de tributos que passam por uma cadeia de consumo. Isso vai acontecer hoje no ICMS, no IPI, no ISSQN, no futuro, né? Isso vai acontecer na estrutura do IBS, isso vai acontecer no imposto seletivo. É muito mais prático você fazer assim, essa operação. Né? Você atribuir a esse sujeito. Outra situação, então, como eu já trouxe, a relação entre contribuinte e substituto para fins de imposto de renda. Ou para fins, por exemplo, de ISSQN. Né?
a fonte pagadora é o substituto, e, portanto, é ela que paga, mas não é ela que deu causa à obrigação tributária. Não é ela que teve renda, não é ela que teve, sei lá, a venda, a prestação de serviço, enfim, né, dentro desse contexto. Dentro desse contexto. Aí a gente entra no problema, né? E aí a gente entra numa questão que durante muito tempo foi assunto para TCCs, foi assunto para artigos, foi assunto para dissertações e até teses de doutorado. Vou lembrar a vocês que no SGA tem um trabalho muito bacana de uma professora que defendeu o mestrado na Faculdade Milton Campos e que fez um estudo, inclusive, sobre uma perspectiva de impacto econômico das consequências da substituição tributária progressiva. Fato que, quando a substituição tributária progressiva ela começa a ser implementada e ela começa a ser levada adiante pelas alterações legislativas e pela própria prática fiscal, problemas, dúvidas, questões começam a incomodar o substituto, na verdade, né? Por quê? Eu tenho, então, alguém, isso é muito comum nas atividades de indústria, que vai ter que arcar pelo atacadista, pelo varejista, pelo, sei lá, até chegar no consumidor final. Então, nessa operação, um determinado produto que poderia estar gerando uma diversidade de fatos geradores e, portanto, de obrigações tributárias, ele será concentrado antecipadamente dessas próprias obrigações tributárias virem a acontecer em alguém. Observem de maneira atenta esse desenho, né? Eu tenho aqui uma refinaria, essa refinaria produz gasolina, essa gasolina é vendida para um distribuidor, esse distribuidor vende para os postos de gasolina e o posto vende para os consumidores finais. Beleza, eu tenho uma, duas, três obrigações tributárias oriundas do mesmo tributo. De novo, não é bitributação. A operação AB é uma, a operação BC é outra, a operação CD é uma terceira. São sujeitos passivos diferentes, são contextos e momentos diferentes, e, portanto, está tudo bem. Só o tio do WhatsApp chama essa situação de bitributação, porque é uma besta. Mas aí tudo bem. Está protegido pelo manto da ignorância digital. Agora, quando a gente lida nesse caso, olha que coisa interessante. A refinaria, então, vende o litro de gasolina para o distribuidor e vai pagar ICMS. O distribuidor vende o litro de gasolina para o posto e aqui vai nascer um segundo ICMS e o posto para o consumidor vai nascer um terceiro ICMS. Qual é a diferença fundamental aqui? A refinaria, ao invés de pagar apenas pelo ICMS da venda dela para o distribuidor, em mesmo momento, em ato contínuo, ela já recolhe esses três ICMS. Esses três ICMS. Só que aqui a gente gera um problema. Eu acho que vocês já devem ter identificado. A refinaria está vendendo para o distribuidor
mas o distribuidor vai vender para o posto. Como é que a refinaria sabe qual vai ser o preço, portanto, a base de cálculo do ICMS do distribuidor para o posto? Como é que a refinaria sabe para que posto aquele litro de gasolina específico que ela produziu vai? Ora, vamos imaginar, Gabriel Passos, aqui em Betim. Esse litro de gasolina produzido na Gabriel Passos, em Betim, ele pode estar sendo vendido lá em Januária, num posto de gasolina, em Serra Azul. Qual é o problema? Não sabe nem se esse litro será vendido. Ela não sabe se esse litro chegará ao consumidor final. Por quê? Vamos imaginar que, por alguma razão, no momento de recebimento do distribuidor para o posto, ocorre um acidente. Esse caminhão carregado de combustível tomba na BR. Esse combustível inteiro, litros, se espalham na pista. Ou sei lá, pega fogo. Enfim, eles nunca chegarão ao posto e, consequentemente, o posto nunca venderá isso para o consumidor final. Mas a legislação tributária lava as mãos, tal como Pôncio Pilatos, e diz: ó, eu não quero saber refinaria. Eu não quero saber. Eu vou cobrar de você, vendendo ou não vendendo, se perdendo tal produto ou não. Eu vou cobrar de você. Você vai antecipar. Porque como essa operação ela corre lá na frente, nem você tem controle. Você não consegue rastrear esse produto para saber como é que ele vai chegar, quando é que ele vai chegar, por quanto ele vai chegar, se ele vai chegar no consumidor. Imagina, por exemplo, o seu chocolate. Quando esse chocolate ele chega no supermercado, ele fica ali tempo demais e estraga. O supermercado vai jogar ele fora. Não vai ter a última operação. Não vai ter o último ICMS. Mas tudo bem, a fábrica de chocolate já pagou. A fábrica de chocolate já pagou por isso. Né? Isso vai fazer com que, dentro desse contexto, né, consequentemente, essa antecipação de pagamento deixa o fisco muito mais tranquilo. Porque imagina de novo, basta um fiscal ir na refinaria e eu não preciso mandar centenas de fiscais nas distribuidoras e, sei lá, milhares de fiscais nos postos de gasolina para saber se a venda está acontecendo, por quanto está acontecendo, o tributo está sendo pago. O fisco já recebeu. O fisco já recebeu no momento que esse produto saiu da refinaria, ele já saiu lá com 4 ICMS embutidos. E tá tudo bem. Tá tudo bem. Não há uma preocupação, então, com relação ao pagamento desse tributo. Bom, só que aí é óbvio. A refinaria não é mãe, não é vó. Então, o que ela vai fazer? Ela vai embutir o ICMS que ela está pagando do posto para o consumidor final no preço do próprio combustível vendido para o distribuidor. E, do mesmo modo, ela vai embutir o segundo ICMS que o distribuidor vai ter que pagar para o posto, em razão da venda para o posto ao Estado, e ele embute novamente no preço. Bom, isso gera um efeito cascata na composição do preço de um produto, porque como a refinaria ela não quer saber se de fato aqueles fatos geradores futuros acontecerão ou não acontecerão, mas que ela está sendo obrigada a antecipar pagamento, ela antecipa na composição do preço. E isso gera, de certo modo, uma distorção nesse preço.
Eu sei que vocês vão dizer, tá, mas como é que ela sabe quanto que ela vai pagar? Já que ela não tem controle de quanto que é o valor da gasolina que o posto vai vender, né? Ainda mais se a gente pensa nesse país algo como gasolina. Ou seja, num determinado momento, ou numa determinada região, essa gasolina pode estar custando R$ 6, e em outro, essa gasolina está custando 8, né? E isso é extremamente impactante na composição do preço, essa variação, né? Às vezes, num determinado momento, a venda pressupõe um valor para a cadeia, mas esse valor ele é flutuante. Ocorre, então, a utilização e a criação de mecanismos, né, que a gente chama de pautas fiscais. Ou seja, a autoridade fiscal ela já pré-estabelece quanto cada cadeia hipoteticamente vai gerar de obrigação tributária e coloca para que o substituto pague, né? Por isso que determinados produtos, como, sei lá, chocolate, uma latinha de Coca-Cola, às vezes, quando você olha a embalagem, está dizendo assim: preço sugerido ao consumidor. Não é o preço que o atacadista cobrou do varejista, mas é uma estimativa que a autoridade fiscal faz para que o varejista ponha como preço para o consumidor final. Mas qual é o problema? Né? O consumidor desavisado, e é normal, ele acha que isso é um tabelamento de preço. Não, claro que não. Nós não temos mais isso, salvo em alguns contextos muito especiais. A gente não tem essa estrutura de tabelamento de preço. O próprio nome na embalagem diz preço sugerido ao consumidor. Se a sugestão será acatada ou não pelo varejista, queridos alunos, aí são outros 500. Aí é outro problema. E que não necessariamente precisa ser. Pode sair mais barato, pode sair mais caro. Então, isso vai variar. Mas olha que coisa curiosa, né? Pegando aqui essa outra imagem como reflexão, a indústria arcou com toda a cadeia desse ICMS e, portanto, o fisco estadual não quer saber se o atacadista está ou não emitindo nota e se, consequentemente, o varejista está ou não emitindo nota. Vamos pensar um outro ponto, muito parecido, né? Já disse isso antes. Toda sala tem um sacoleiro. Toda sala tem alguém vendendo Avon, Jequiti, Natura ou qualquer coisa do gênero, né? Não sei aqui quem é o sacoleiro, com todo respeito, mas qual que é o ponto? Quando a Avon, Jequiti, enfim, estabelece aqui a venda originária da fábrica do produto, ela já pagou o ICMS que você deveria pagar. Quando o seu cliente compra de você o Jequiti. Agora, o fisco, então, ele está se lixando. Ele está se lixando se o cara lá do prédio 9, lá na PUC Contagem, que é o boteco, está emitindo ou não está emitindo nota fiscal da cerveja que ele está vendendo. A Ambev já pagou o ICMS. Já está na conta do Estado há meses esse dinheiro. E, portanto, vai, não tem problema. Do mesmo modo que não tem problema se, sei lá, a cerveja estourar no freezer porque congelou. Não tem problema. Para o fisco, ele já recebeu. Ele já recebeu sob um fato gerador que nem vai acontecer. Olha o lucro que ele vai ter nessa situação.
Né? O dele já está garantido, autoridade fiscal. Enfim. Agora, qual é o problema? Por termos um contexto onde há uma flutuação e, consequentemente, há uma possibilidade do fato gerador nem vir a acontecer, isso obriga o substituto, que não quer correr o risco, a aumentar consideravelmente o preço que ele vai desenvolver. Né? Porque aí, quando ele faz isso, ele se protege. E aí ele também larga para lá. Vai pagar, não vai pagar? Eu não quero saber o que o outro vai fazer. Eu cuido do meu quadrado. Então, essa responsabilidade consegue cobrir, mapeando, claro, possíveis cenários, porque, de novo, a gente tem alguns contextos onde é simplesmente impossível prever todos os possíveis cenários no multiverso, né? Uma lata de cerveja, uma lata de refrigerante é a mesma coisa. Ela sai da fábrica, ela vai para a distribuidora, ela vai para o mercado. Só que, às vezes, um consumidor no mercado compra para revender, sei lá, no período do carnaval, porque ele aproveita para ganhar um trocado e transforma a casa dele. Vocês já viram muito isso? Num boteco improvisado para vender para transeunte. Né? Ele não tem habitualidade, mas ele está vendendo com volume e com intuito de mercancia, até demais. Né? A gente vê determinadas pessoas, por exemplo, tirar para ganhar um troco, fazendo esse papel de ambulante quando tem jogos de futebol, a porta de estádios com jogos de futebol ou show, por exemplo, que o cara tem a cara de pau de querer cobrar 20, 30 reais no raio de uma garrafa de água mineral. Né? Pô, peraí. Mas, enfim, tudo bem, tudo bem. Isso afeta a autoridade fiscal? Não. Se ele já está comprando essa mercadoria com habitualidade, a fábrica já pagou, já está pago. Qual o problema? Por outro lado, se ele criou um braço que não estava no plano previsto do Estado para fins de recolhimento desse tributo, o Estado diz: tá bem, faz parte do game. Não vou correr atrás dele, não vou autuar ele, não vou apreender mercadoria. Tá tudo bem. Tá tudo bem. Por quê? Porque a estimativa que eu tinha de recolhimento e, portanto, de produção de receita tributária desta categoria de mercadoria, eu já atingi. Olha que coisa genial, se a gente for pensar. Né? Quer dizer, a partir dessa construção, a gente torna sem sentido a sonegação tributária. Porque, primeiro, quem está pagando, como, sei lá, a fábrica, ela tem uma estrutura econômica muito superior ao mercadinho, à padaria de bairro. Então, ela consegue suportar esse impacto tributário na sua estrutura, na sua operação, sem maior choro, né? Sem maior choro. Raramente você vai ver, numa situação concreta, um verdadeiro e grande empresário reclamando de tributo, gente. Quem reclama de tributo é o raio do pequeno vendedor, produtor. É esse que fica na chorumela, que não entende que, na verdade, ele pode colocar no preço, ele tem medo de colocar no preço e perder a venda. E aí ele toma o impacto. Né? Mas não, claro que não. Né? Hoje mesmo, paguei
as guias de tributação aqui do escritório, eu já faço cálculo. Um cliente, ele vai me contratar, eu já sei que eu vou embutir ali tantos por cento por conta da tributação, do serviço que vai ser prestado para ele. Sou eu que estou pagando o tributo? Não, é ele, enquanto destinatário final do meu serviço. Mas eu fiz o cálculo. Eu tenho uma planilha de composição de preço. Eu não dou o preço pela cara do freguês, na verdade. E, portanto, não fico em situação, vamos dizer, difícil por conta do pagamento do tributo. Isso já está na minha lógica, isso já está no meu fluxo. Eu sei lidar com isso. Então não é um problema. Né? Eu vou embutir no meu preço. O sujeito não quer, velho, foda-se. Vá procurar outro profissional. Beleza, você não quer beber Coca-Cola, vai beber Dolly Guaraná. Tá bom. É mais barato. Portanto, o tributo é mais barato também. Agora, se o gosto é uma porqueira, bom, aí o problema é seu. Né? Você não quer beber Vals? Tenha Cobier. E seja feliz. Bom, tem tudo. Tem gosto para tudo. Agora, eu quero exatamente que vocês então percebam como que nessa operação, né, o substituto tributário, ele vai estar aqui funcionando como esse captador da receita tributária. Então, ele, numa operação, de novo, simplesmente simbólica aqui, pedagógica, né, de um produto que sai da indústria para o atacado valendo R$ 100, uma suposta alíquota de 17%, ele está pagando 17%. Mas esse atacadista, a partir do momento em que ele vende para o varejista, e, claro, ele precisa ter lucro, então ele não vai vender por 100, ele aumenta o seu preço, ele, consequentemente, tem também um tributo a ser pago. Mas esse pagamento ele já vai ser antecipado pelo atacadista. Do mesmo modo que numa operação entre o varejista e o consumidor, você vai ter novamente um aumento da composição do preço, porque o varejista também quer ter lucro em cima do consumidor final. E aí, o industrial ele vai receber a obrigação tributária e ele vai pagar uma, duas, três vezes o tributo dentro de uma composição, de um cálculo tá planilhado, definido, não é arbitrário, de quanto, hipoteticamente, esse produto ele vai se caminhar aqui, né, até o seu momento final. Ok? Então, a gente lida, né, numa discussão complicada, que sim, eu tenho uma eventual perda de uma mercadoria num acontecimento futuro, haveria uma defesa de que o substituto poderia buscar aqui uma restituição, mas ele teria que provar. E aí, olha o trabalho. Você olha o trabalho para a fábrica da Coca-Cola ficar vigiando varejistas para saber se todas as latinhas foram realmente vendidas, se elas estouraram, etc, etc, etc. Vocês conseguem perceber que essa fiscalização reversa ela seria muito mais cara para o substituto? Né? Esse monitoramento, quer dizer, ele vai fazer como? Ele vai pôr uma tag no produto para saber o destino dele? Se isso vai ou não vai acontecer? Né?
Semana passada mesmo, no final de semana, salvo engano, voltando de um almoço com minha esposa e minha filha, a gente viu literalmente um caminhão da Coca-Cola, por alguma razão, deixar sua porta abrir e engradados de KS irem ao chão. Se perderam ali, sei lá, quantos mil de mercadoria. Na verdade, porque o caminhão também trafegava a uma velocidade excessiva, foi voando Coca-Cola para todo lado, né? Agora, né, a posição majoritária, tanto das autoridades fiscais quanto do judiciário brasileiro, é de que essa devolução, como ela é tão difícil, faz parte do risco do negócio, né? E ao fazer parte do risco do negócio, você aceita estar nesse negócio com seus ônus e com seus bônus, de modo que a autoridade fiscal não vai te cobrar complementação, do mesmo modo você não vai poder pedir diferença se esse produto se perde ou eventualmente ele é vendido mais baixo. Faz parte do business, né? A gente aceita. E a partir do momento que a gente aceita, a gente bota no preço. A gente define a composição desse preço. E ao definir a composição desse preço, eu tenho mais tranquilidade. Um último ponto, antes do encerramento, é a figura, né, da chamada denúncia espontânea da obrigação tributária. O que acontece? Alguns tributos, como veremos pós a avaliação lá do estudo, do lançamento e, portanto, da formação do crédito tributário, eles são deveres do contribuinte ou do substituto do ponto de vista da iniciativa arrecadatória, né? Então, por exemplo, hoje eu estava lá preenchendo a guia, a nota fiscal de um serviço prestado por mim. Eu vou informar na nota qual é o valor desse serviço e, consequentemente, vai ter ali a definição do seu tributo. Sou eu que estou entrando no site do município, emitindo a nota fiscal, calculando o valor do tributo e, em ato contínuo, já gerando a guia para pagamento do ISSQN. Sou eu. Agora, qual que é o ponto? Pode ser que, se eu não emitir a nota, a autoridade fiscal nem saiba que eu prestei aquele serviço para A, para B, enfim, não saiba quanto eu cobrei e, portanto, qual seria a base de cálculo para referenciar a tributação. Mas qual é o ponto? Se eu for pego, eu serei multado. Se a autoridade fiscal descobre, 3 anos depois, que eu pratiquei o fato gerador e não recolhi o tributo, ele vai me cobrar multa, ele vai me cobrar juros. Eu preciso pensar que no direito tributário o indexador é a Selic, batendo 13%, 14%. Portanto, é considerável esse valor. E aí o Código Tributário, então, ele dá uma chance para os arrependidos, para os sonegadores arrependidos. E essa chance se chama denúncia espontânea. Ou seja, se a autoridade fiscal ela não iniciou nenhuma atividade de fiscalização em face do contribuinte ou em face do responsável tributário, ele poderá ir à autoridade fiscal, presencialmente ou virtualmente, confessar a prática do fato gerador e dos elementos caracterizantes da obrigação tributária, base de cálculo e etc., e pagar o tributo, né? É uma situação na qual o devedor tributário, no sentido lato,
ele vai à autoridade fiscal, vamos dizer, e diz assim: ó, autoridade fiscal, tá aqui o tributo, ó, tá aqui, paguei, tá? Lá atrás, você nem me viu, mas eu quero ter a consciência limpa. Tá aqui, tô pagando e, portanto, não quero ser multado. Mas o meu pagamento, ele necessariamente implica que eu preciso levar em conta juros e a correção monetária. Ah, mas eu estou sendo liberado da denúncia espontânea apenas da multa? Sim, gente. Porque a multa tributária, ela pode ser de 50, de 75, de até 100% o valor do tributo não pago. Logo, a opção da regularização pela via da denúncia espontânea é uma forma interessante, sim, de não pagar para ver e esperar o fisco eventualmente descobrir que eu pratiquei o fato gerador, ou que eu sou o responsável tributário e deveria ter pago. Então eu vou lá e me antecipo e me regularizo. E ótimo, durmo tranquilo, com a consciência limpa de que eu cumpri este dever tributário e que logo depois o fisco não vai poder vir e dizer: opa, peraí, mas e essa multa de 100%? Não, tá pago o crédito. Você nem sabia, te contei, tá aqui, tá pago. Né? E é óbvio que a autoridade fiscal ela vai, claro, processar essa informação para verificar se de fato tem correspondência entre aquilo que você diz realmente representar o tributo não pago por você e, consequentemente, averiguar as correções monetárias, os juros e etc., que você tomou como referência para o cálculo do que você depositou. Né? A denúncia espontânea não é você dizer devo, é você pagar e esclarecer no ato de pagamento como esse pagamento foi calculado, imputando, indicando o fato gerador anterior. Porém, se a autoridade tributária ela já iniciou um processo de fiscalização na sua empresa, não adianta mais fazer denúncia espontânea, não é espontânea. Né? A espontaneidade ela tem que, então, antecipar esse momento fiscalizatório. E aí você ganha uma espécie de perdão pela aplicação de uma penalidade em razão do fato de você ou não ter pago, ou ter pago a menor determinado tributo. É uma saída muito nobre, é uma saída que pode ajudar exatamente por retirar a penalidade aquele empresário a se reestabelecer, a se regularizar, mas acaba sendo, às vezes, pouco usado. O empresário ele ainda acha que o fisco não está vendo ele e que ele pode praticar determinados fatos, atos, e que ele não vai pagar o tributo. E cada vez mais, como já dito anteriormente, nós somos fiscalizados. Cada vez mais eu tenho tecnologia para acompanhar passo a passo do meu dia e verificar se os tributos que realmente eu devo pagar estão ou não estão sendo devidamente honrados. Bom, basicamente, né, esse era o conteúdo programático para o encontro de hoje. Né? Agradeço muitíssimo a habitual atenção de vocês. Me coloco, como sempre, disponível e, eventualmente, se não tiverem perguntas, já fica aqui o meu cordial boa noite.